Nas décadas finais do século XIX, especialmente 1880 e 1890, os países que fizeram industrialização estão vivendo um ótimo momento na economia. Eles estão crescendo muito rápido, vendendo seus produtos para várias regiões do planeta. Nesse momento, surgem novas fontes de energia para substituir o carvão, que era a principal força eletromotriz de máquinas, navios, a locomotiva. Então passa a usar o petróleo em navios, locomotivas, a eletricidade nas fábricas para substituir o carvão. Surgiram também novas indústrias, a indústria química, vários produtos químicos foram desenvolvidos nesse período e a indústria química começa a ter uma importância muito grande. A indústria elétrica, vários produtos de eletricidade, usinas mesmo foram criados nesse período. E a indústria automobilística, que também, nesse período, especialmente na virada do século, que ganha importância especialmente nos Estados Unidos. Essas novas indústrias que surgiram foram importantes no sentido que os países que tiveram mais destaque nessas novas indústrias, a química e voltada para a eletricidade, por exemplo, foram os Estados Unidos e a Alemanha. E essas novas indústrias geraram produtos mais rápidos, mais eficientes. Então, esses países tiveram um crescimento muito grande, assim, muito rápido. A Alemanha se unificou em janeiro de 1871 e às vésperas da Primeira Guerra Mundial, ela já era a maior potência do continente. Como a Alemanha cresceu muito economicamente, ela passa a querer uma posição de prestígio mais condizente com a sua posição econômica. Isso é muito importante porque vai ser um dos motivos que vai levar à guerra. Essa briga constante da Alemanha por uma posição de maior prestígio no cenário mundial. Ela vai, por exemplo, reivindicar o direito de ter colônias, afinal ela é uma grande potência. Isso em um momento em que o mundo já está dividido entre as outras potências. A unificação alemã. Todas essas regiões coloridas, e ainda essa área baixa dividida por uma linha marrom, eram povos germânicos. Na região havia vários estados, ducados e principados, e havia-se a intenção de unificá-los em um só reino. Interessado nisso havia dois projetos, um que era encabeçado pela Áustria e o outro pelo Reino da Prússia. O Reino da Prússia, como vocês podem ver no mapa, essa área em verde cana. A Prússia era o estado mais forte entre os estados alemães, e a unificação alemã se fez a partir dela. E a mente por trás dessa unificação era o chanceler prussiano Otto von Bismarck. Ele era um homem muito inteligente e conseguiu realizar esse projeto por várias estratégias diferentes, como acordos, tratados, acordos comerciais, inclusive guerra. A parte circulada que vocês veem ali eram os ducados de Schleswig e Holstein, que pertenciam ao reino da Dinamarca. E eles foram tirados da zona de influência dinamarquesa pela guerra austro-prussiana contra a Dinamarca, em 1566. Temos essa outra área em destaque, que é a região da Alsácia-Lorena, que pertencia à França. No entanto, a maioria dos povos que viviam nessa região eram de origem germânica. Como vocês podem ver nesse mapa, somente essa área em laranja e aqueles pontinhos em rosa lá embaixo, que eram povos franceses. Essa região foi conquistada pela Prússia ao fim da Guerra Franco-Prussiana de 1870 a 1871. Essa região mais ao sul e marrom claro não eram favoráveis à ideia da unificação com o predomínio da Prússia. No entanto, Bismarck soube usar o nacionalismo como uma ferramenta para unir esses povos contra o inimigo que era a França, que tinha pretensões nessa região. Com isso estava concluída a unificação. Em janeiro de 1871, instaurado o Império Germânico, o chamado Segundo Reich. O fato de ter perdido a guerra para a Prússia de forma humilhante, e a isso acrescido ao fato de ter perdido o território da Alsácia-Lorena, que era uma região rica em carvão e ferro, que eram matérias-primas importantes para a indústria, fizeram que os franceses alimentassem um sentimento de revanchismo contra a Alemanha. E isso é um fator importante entre as causas da guerra. Esse mapa é um mapa étnico, quer dizer, um mapa que mostra as etnias ou raças. Nós não usamos mais o termo raças, usamos etnias. Bom, todas essas partes coloridas são povos de origem eslava. Então podemos ver que são vários países diferentes, são várias nações diferentes, mas com a origem muito semelhante, eram povos de uma mesma etnia. Essa origem comum fez com que se idealizasse um movimento multinacional chamado pan-eslavismo. O movimento terá sua importância numa das causas da guerra que veremos mais adiante. Ainda nesse mapa, eu gostaria de chamar a atenção de vocês para a área riscada em verde, que é onde se localizava o Império Austro-Húngaro.
Por que eu estou falando desses povos eslavos? Porque nesse período houve choque de duas grandes nacionalidades, que eram os germânicos e os eslavos. Dois movimentos, o pan-germanismo e o pan-eslavismo. O pan-germanismo defendido pela Alemanha e Áustria, e o pan-eslavismo, cujos expoentes eram os sérvios, assim, os mais radicais, e os russos, que eram os mais fortes. Então, os russos apoiavam os sérvios nessa ideia de pan-eslavismo. E esse conflito foi o motivo principal do início da guerra, que foi desse choque entre Sérvia e Áustria que houve o assassinato do arquiduque Francisco Ferdinand, que foi o pontapé inicial da guerra. Francisco Ferdinand não era um nobre qualquer. Ele era o próximo da linha de sucessão. Ele estava perto de se tornar o imperador do Império Austro-Húngaro. O que a Sérvia tem a ver com isso? Bom, a Sérvia tinha o projeto de fazer a Grande Sérvia, que é aumentar o seu território, anexando o território da Bósnia-Herzegovina, que era habitado por povos sérvios. Mas só que a Áustria anexou a Bósnia-Herzegovina e isso iniciou hostilidade entre os dois países. A Sérvia então começou a estimular movimentos anti-Áustria dentro do Império Austro-Húngaro. E um croata simpatizante dessa causa mata o arquiduque Francisco Ferdinand. E a Sérvia então é responsabilizado por esse ato. A Áustria manda então o ultimato à Sérvia, que recusa, então a Áustria declara guerra a esse país. Como a Sérvia se recusou a aceitar o ultimato da Áustria-Hungria, a Áustria declara guerra à Sérvia. A Rússia, que prometera proteger a Sérvia em caso de ataque do Império Austro-Húngaro, se mobiliza para entrar na guerra. A Alemanha, que pelo compromisso firmado com a Áustria-Hungria de que entraria na guerra em seu favor em caso de ataque russo, declara guerra à Rússia em 1º de agosto de 1914. A França, em apoio à Rússia, mobiliza suas tropas. No dia 3 de agosto de 1914, Alemanha e França declaram guerra uma à outra. A fronteira entre França e Alemanha era bastante fortificada devido à rivalidade entre os dois países desde a Guerra Franco-Prussiana. Por esse motivo, a Alemanha tinha o plano de invadir a França passando pelo estado da Bélgica. O problema é que a Bélgica era um estado neutro e tinha sua neutralidade garantida pelas grandes potências da época. Entre elas, a que tinha maior interesse nessa neutralidade era a Grã-Bretanha, pela proximidade com seu território. A Grã-Bretanha também tinha uma aliança com a França em caso de guerra, e além disso, a violação da neutralidade da Bélgica foi um dos motivos que fizeram a Grã-Bretanha entrar na guerra. No dia 4 de agosto de 1914, a Grã-Bretanha declara guerra à Alemanha. Fala galera! E aí, gostaram do vídeo? Espero que sim. Se vocês gostaram, se inscrevam no canal para não perder os próximos vídeos. Embaixo aqui na descrição do vídeo vou colocar um site. E lá eu explico mais detalhadamente alguns pontos, os resumos, o glossário, porque senão os vídeos ficariam muito grandes. Então eu espero vocês no próximo vídeo, ok? Até mais, galera!